Olá, meninos do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidney e hoje nós iremos estudar sobre as defesas do nosso organismo e as doenças causadas por vírus. Então, sobre as nossas defesas. Nós estamos em permanente contato com uma grande quantidade de micro-organismos que estão no ambiente e alguns deles causam infecções, mas nem por isso nós ficamos doentes o tempo todo, já que o organismo humano ele é capaz de produzir defesas contra esses organismos. Uma dessas defesas é feita pelos anticorpos, que são espécies de soldadinhos, são proteínas, que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. A reação do organismo, porém, ela pode não ser imediata e é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curados, nós nos tornamos protegidos e não contraímos a mesma doença. Isso acontece, por exemplo, com o sarampo, e nós dizemos que nós estamos imunizados. Há muitas doenças infecciosas que atingem a espécie humana. Às vezes, por exemplo, a gripe, elas surgem e se espalha rapidamente, atingindo um grande número de pessoas em uma região, Aí nós chamamos de epidemias. Outras vezes, as doenças elas persistem por vários anos em uma região e afetam um número relativamente grande de pessoas, que são as endemias. E quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, nós temos uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, Uma pandemia de coronavírus. Então, a diferença é o quê? O surto. É um aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Já a epidemia é quando há um aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitado a uma região. A endemia ocorre com certo número de casos da doença controlados em determinada região, e a pandemia, que eu acho que todo mundo já compreendeu, compreende um número de casos de doença acima do esperado e afeta vários países e continentes. Soros e vacinas, Soro e vacina são dois agentes que atuam como imunizadores. Entretanto, são usados em ocasiões diferentes, apesar de terem um objetivo comum, que é proteger o nosso corpo contra substâncias estranhas. Os dois produtos eles são fabricados a partir de organismos vivos, sendo, portanto, chamados de imunobiológicos, certo? E as vacinas? As vacinas elas são usadas como uma forma de proteção que estimula o nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. Em razão dessa característica, dizemos que a vacina é uma forma de imunização ativa. Dessa forma, elas são produzidas a partir de antígenos inativados ou atenuados, que ao serem colocados no nosso corpo, estimulam a produção de anticorpos e células de memória pelo nosso sistema imunológico. Assim, quando o nosso corpo ele for invadido novamente pelo mesmo antígeno, o organismo já terá formas de eliminá-lo rapidamente, antes de surgirem os sintomas, antes mesmo de surgir os sintomas da doença. As vacinas elas são usadas na prevenção de viroses e também de doenças bacterianas. Já os soros, por sua vez, eles não promovem uma imunização ativa, uma vez que, nesses casos, são inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo. No caso dos soros, dizemos que ocorre uma imunização passiva. Eles são conhecidos principalmente pela sua atuação no tratamento de peçonhas, de cobras e aranhas. Porém, também eles são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas e a rejeição de órgãos transplantados. Os soros eles são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo. A produção de soro é realizada no corpo de outro ser vivo, que normalmente é um mamífero de grande porte, como um cavalo. Então, injeta-se nesse animal, em doses controladas, um antígeno
contra o qual, né, aquele organismo ele deve produzir anticorpos. Assim que os anticorpos são produzidos, parte do sangue do animal é retirada e o plasma separado para análise de controle de qualidade. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas retiradas, né, que são retiradas, são colocadas novamente no animal. O soro, diferentemente da vacina, ele não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de cura. Também é importante destacar que o uso frequente de soros pode causar problemas de saúde, uma vez que o corpo ele pode identificar, né, os anticorpos do soro como antígeno e desencadear a produção de anticorpos contra ele, né? Então vamos observar aqui esse quadro que ele traz algumas diferenças entre vacina e o soro. Então a vacina ela é usada como na prevenção, já o soro é usado na cura. A vacina ele contém um antígeno inativo, né, ou atenuado, já o soro contém anticorpos previamente produzidos em outro organismo. A vacina nós chamamos de imunização ativa e o soro, uma imunização passiva. Você já tomou antibiótico? Esses medicamentos, eles são muito eficientes contra as bactérias, tá? Cuidado, eles não produzem efeito contra vírus. Então, há alguns medicamentos que são específicos para certos tipos de vírus, como o do herpes, o da gripe, o da AIDS, né? Então, eles são chamados de antivirais. Então, não esqueçam, anticorpos são eficientes contra bactérias. É por isso que todo medicamento deve ser usado com prescrição médica, tá ok? Bem, vamos estudar agora sobre as doenças causadas por vírus. Eu tenho aqui nessa imagem, nós temos vários tipos de vírus, certo? E vamos conhecer algumas dessas doenças. Por exemplo, a gripe. A gripe é causada pelo vírus influenza e a transmissão se dá pelo contato com as secreções das vias respiratórias. Os sintomas: tosse, febre, coriza e dores de cabeça. A poliomielite, que também é conhecida como paralisia infantil, né? É causado pelo poliovírus e a transmissão é fecal-oral. O que isso quer dizer, gente? Através, né, de contato com fezes, né? Algum objeto com fezes contaminado com fezes. Os sintomas: febre, dor de cabeça, diarreia, lesões dos neurônios motores, né? São alguns dos sintomas da poliomielite. A dengue, causada pelo flavivírus, existem 4 tipos de dengue: dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Então, isso significa dizer que eu posso pegar dengue até 4 vezes? Sim, né? Então, se você pegou dengue uma vez, você vai ficar imune contra aquele tipo de vírus, mas contra os outros 3 você ainda pode, sim, né, se contaminar com os outros 3 tipos, certo? Então, são 4 tipos de vírus. A transmissão se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti e os sintomas febre, mialgia, que é a dor muscular, cefaleia, né, dor de cabeça e hemorragia. A febre amarela, causada pelo flavivírus, e a transmissão, picada do Aedes aegypti e o mosquito hemagogos, né? O sintoma, febre, também a dor muscular, vômito, diarreia, hemorragia e insuficiência renal. A chikungunya, né? O febre chikungunya. A transmissão também pela picada do Aedes e os sintomas: febre, dor de cabeça, muita dor no corpo, conjuntivite, poliartrite, certo? A zika também pelo mesmo vírus. A transmissão também é pela picada do Aedes, né? Pode ser transmitido também através da placenta ou relação sexual. E os sintomas: febre, dor nas articulações e erupção cutânea. A rubéola, a transmissão se dá pelo contato com secreções das vias respiratórias através da placenta. Os sintomas: lesões avermelhadas na pele, febre e nódulos inchados. O sarampo, a transmissão se dá pelo contato com as secreções das vias respiratórias. Os sintomas: lesões avermelhadas e febre. A catapora, que também é chamada de varicela, a transmissão se dá pelo contato com as secreções das vias respiratórias ou contato com as lesões da pele. Os sintomas: febre,
linfonodos dilatados, vermelhidão na pele e lesões cutâneas. A cachumba, também conhecida como parotidite ou papeira, né? Também é uma doença causada por vírus e a transmissão se dá pelo contato com as secreções das vias respiratórias. E o sintoma é esse inchaço das glândulas salivares. E o tão famoso Covid-19, né? A Covid-19, que é causada pelo coronavírus, e a transmissão se dá pelo contato com secreções da via respiratória. Os sintomas, principais sintomas, febre, tosse, perda de paladar ou olfato e dificuldade na respiração. E coronavírus, como se prevenir? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço, né, o papel e jogar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequências. Então, gente, contra o coronavírus é importante o quê? Saber, né, que se precisar sair, use máscara. E se você puder, fique em casa. Tá bom? Então, eu vou concluir esse vídeo mostrando para vocês aqui o sistema imunitário, né? Que ele age como um exército defendendo o nosso corpo, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar sobre as doenças causadas por bactérias. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!